Salve consciências! Olá, tudo bem com vocês? Hoje seguimos em mais uma aula, a segunda aula, com o tema Biologia Quântica, a biologia do futuro. E se você não acompanhou a primeira aula, pode olhar aqui no card ou então dar uma olhada aqui no site para poder acompanhar. E não deixe de dar o seu like, fazer o seu comentário e participar aqui do canal, tá bom? A gente está sempre trazendo aulas sobre os frequenciais da fisioquântica e sobre saúde quântica com o professor Miguel Galli. Professor, boa noite, é com você, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paulo. Gratidão a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estava me lembrando de uma frase agora mesmo aqui, de um músico inglês, né? Acho que todo mundo conhece, o Elton John, que ainda está vivo, faz muito sucesso, músicas belíssimas, né? Para mim, ele é o verdadeiro rei do pop, sou fã do Elton John. E ele falava uma coisa que, hoje ele pega as letras das músicas lá da década de 70, que ele fazia com o parceiro dele, o Bernie Taupin, e ele via tanta pretensão nas letras, não é? Eles falavam sobre a natureza, sobre os pensadores, filosofia, essas coisas, mas só que tem um detalhe. A pretensão, ela é uma coisa muito feia, se ela não vier imbuída de boas intenções. Então, se você tiver pretensão de aprender mais, de entender mais, de avançar por caminhos que outras pessoas têm medo de adentrar, então pode ter certeza que a sua pretensão é abençoada. É o que a gente tem feito aqui toda quinta-feira, né, Rosa? A gente tem a pretensão de aprender cada vez mais, não é? Com certeza. Nós temos a pretensão de ir além dos bons livros, de ir além das boas palestras, não é? Ir além dos mestres, porque todos nós somos capacitados. Quando foi proposto, há 2 anos atrás, de se falar sobre biologia quântica aqui na região de Ribeirão Preto, teve um médico que ele questionou, né? E ele disse, nossa, mas quem que vem aqui em Ribeirão falar sobre biologia quântica? Aí falaram, Pedro, não vem ninguém, não, é o Miguel mesmo. Ele falou, então tá bom, né? Não tem outro, vai com ele mesmo. Mas eu nunca tive esse tipo de medo, esse tipo de receio. Eu estava comentando com uma amiga minha hoje, que nós estávamos, acho que na 7ª, 8ª turma de pós-graduação em terapia frequencial e vibracional em Ribeirão, e vários docentes, vários médicos da USP participando, mas nenhum deles teve o start, não é? De levar um cientista, um palestrante para dentro da faculdade, da universidade, para falar sobre isso, né? Então era mais ou menos um tabu, a gente está fazendo a pós-graduação, nós somos mestres e docentes da USP, mas a gente acha que não deve levar esse assunto tão importante para lá, porque a resistência vai ser muito grande. Eu não estressei com isso, não. Eu, sem ninguém saber, entrei em contato com o pessoal lá da farmácia, criei uma boa relação, né? Eu fui pretensioso, falei, nossa, tem um negócio tão bom para mostrar para vocês aí, né? Eu queria que vocês viessem junto com os outros que estão aí, né? Enfim, consegui levar a doutora Rosângela Arte para dentro da USP, e depois outras equipes foram até lá para fazer uma apresentação, né? Eu usei de bom senso, né? Não foi um terapeuta, aí seria exigir demais, não é? Falar com os médicos, mas trouxe a doutora Rosângela, depois vieram outros, e hoje nós estamos aqui falando de uma coisa que mete medo em alguns biólogos, em alguns cientistas, que é a biologia quântica. Mas nós vimos no primeiro encontro que o Erwin Schrödinger, que é um dos pais da física quântica, quando ele começou, lá no começo do século passado, a estudar e a postular a física quântica, ele já começou a perceber que nosso organismo era um organismo quântico e que nós vivíamos em função de sinergia quântica com o ambiente. Então, nós somos criaturas quânticas, isso é tão óbvio na minha cabeça, né? Mesma coisa que eu falar assim, a água, ela mata a sede, que coisa interessante, né? Então, ele
tinha esse entendimento. Se tudo é feito de átomo, não é? E se o átomo ele compõe toda a matéria, então, obviamente, nós somos criaturas quânticas altamente capacitadas, porque nós temos a nossa consciência, o discernimento e a capacidade de evoluir e entender, né? Eu poderia dizer que nós estamos desde sempre, né, dentro de um carro de última geração, não é? E indo ali na esquina buscar pão e voltando com ele. Nosso organismo pode mais. Os 5 sentidos sensoriais, eles são um start, uma amostra grátis do que nós podemos fazer com a nossa consciência e intenção. Mas vamos lá. Vamos entender hoje, então, de que forma que a terapia quântica e vibracional ela funciona dentro do nosso organismo, que é a terapia dos florais. Várias pessoas, eu acho que todos aqui na sala conhecem, né? E vamos começar a entender isso hoje. Então, a física quântica, já no começo do século XX, conseguia medir a frequência. Já tinha equipamentos para medir a frequência de minerais, metais, por exemplo. Todo mundo sabe que o cálcio ele vibra a 422,7 Hz e por aí vai. Todo mineral, todo tecido, toda matéria tem uma frequência. Hoje conseguimos medir a frequência de elementos complexos como células, tecidos, órgãos, hormônios, plantas, parasitas e etc. São essas frequências que carregam em si as informações a serem transmitidas a outras células e órgãos ou tecidos. São florais que levam essas frequências, entram em contato com a boca, ocorrendo o efeito magnetoelétrico, ou seja, cada célula ela tem a sua membrana, receptores, são antenas que vibram, captando informação. Então, essa aqui é uma membrana celular, ó. Aqui na membrana celular, aqui tem receptores da vitamina B, da vitamina C, do complexo B, do ferro, do alumínio. Aí tem todas as informações que o fenótipo nos confere, não é? De que forma que o ambiente modula a nossa individualidade celular. E é por isso que a terapia quântica funciona. Tipo assim, você vai tomar aí o Mentalis, que é a frequência do cérebro sadio, não é? Então, você pinga embaixo da língua, mas são as células cerebrais que vão fazer a captação dessa informação. Com o passar do tempo, essas células estarão modificando aquela informação degenerativa ou disfuncional para recuperar a informação original perdida por algum motivo, acidente, abuso de drogas ou uma informação genética tardia. E o floral vibracional, ele vai conferindo aquela frequência original perdida através da nossa insistência em encostar na pele aquela frequência original que foi perdida. A gente precisa de, no mínimo, 3 meses, porque a maioria das células dentro do corpo, elas precisam de 3 meses para se modificarem, e a gente só consegue curar uma célula doente ou modificar uma informação de uma célula se a gente modificar a memória dela. Então, se não houvesse o artifício, o benefício da troca celular, não é? A terapia vibracional não teria efeito nenhum, porque é na troca das células que as novas informações são captadas. Então, ao depender da frequência impregnada nessas soluções, a célula que possui uma frequência vai ser a informação do produto, agindo assim de modo específico no órgão, tecido e DNA. Por isso, temos que ter em mente que quando administramos elementos vibracionais, a ação não é bioquímica, e sim uma ação biofísica via campo informacional. Então, para as pessoas que estão chegando hoje, o uso desses florais, ele não implica em acúmulo de resíduos, ele não implica em sinergia com outros produtos químicos, ele não anula, ele não arrefece, ele não potencializa nada de químico que você esteja usando. Muito pelo contrário, ele vai fazer com que as células, com que as membranas celulares de cada órgão ou tecido faça uma melhor captação, inclusive do medicamento químico que você está tomando.
Isso não significa que você vai ficar na dependência desse produto químico, porque qualquer produto químico, tipo assim, uma aspirina ou Rivotril, a sertralina, não tem informação genética, mas os florais vibracionais possuem uma informação de recomposição da memória celular através da replicagem celular. É uma ferramenta maravilhosa. Então, o nosso DNA, ele se comunica com o ambiente. Nosso DNA, ele pode absorver radiação eletromagnética e a luz do meio ambiente. Essa energia, ela é armazenada no DNA por meio da vibração da molécula, com uma frequência natural de 150 MHz. De acordo com pesquisas do cientista russo Piotr Garjajev, a molécula de DNA pode ser reprogramada por palavras, sons e luz, e não é apenas o transmissor e receptor de energia eletromagnética, mas também absorve, interpreta, codifica as informações contidas na radiação, fazendo um acréscimo desta informação. O DNA é, portanto, um biochip altamente complexo, interativo e baseado em luz, com 3 GB de capacidade de armazenamento, capaz de compreender a fala humana e o ambiente. Eu costumo fazer uma alusão, e que eu achei muito bacana, né? O DNA, ele é muito parecido com aquelas canetas de leitura de código de barra em supermercado, não é? Então, você pega um produto qualquer lá, a pessoa, o caixa encosta, lê a informação e codifica lá o valor e etc. Então, o nosso DNA, ele está o tempo todo fazendo uma leitura do ambiente, e é óbvio que quando você faz um tratamento, um protocolo com a terapia quântica, a terapia vibracional, o DNA está lendo aquilo o tempo todo, né? Porque por que a física quântica se chama física quântica? Por que a terapia quântica se chama terapia quântica? Justamente porque trabalha-se, estuda-se, manipula-se as quantidades de energia contida em cada elemento, em cada partícula, em cada tecido, em cada órgão, entendeu? Então, obviamente, o DNA ele vai fazer uma captação correta dessa informação, e essa informação vai ser direcionada para o órgão ou tecido que está com problema ali numa disfunção. Aqui nós temos alguns valores em megahertz. Essa eu tirei de um site em inglês, né? Lá eles utilizam essa codificação em megahertz. Então, a glândula tireoide e paratireoide, ela tem uma escala, tá vendo? Quando a gente fala assim, qual a frequência do órgão, qual a frequência do ferro, qual a frequência do cálcio, na realidade é uma escalazinha. Então, entre 62 e 68 MHz aqui no caso, o universo entende que é tireoide e paratireoide. Glândula timo de 65 a 68, né? Eu me lembrei agora de uma outra alusão que eu faço nas palestras ao vivo, que eu acho muito interessante também. Quando a gente come a castanha do Pará, que tem muito selênio, não é? O selênio ele vibra a 198 Hz por segundo, se eu não estou enganado, 198 Hz por segundo. Então, a interação com o ambiente, não é? O universo, as nossas células, as membranas celulares não sabem o que é selênio, não sabem o que é castanha do Pará, castanha do Brasil, mas eles conseguem, eles sabem que 198 Hz é um antioxidante potente, que vai fazer muito bem a interação ali, né, com as células. E é tudo assim, é sempre assim. Nós temos uma identidade vibracional, não é, que ela se relaciona com o universo. Existe nisso uma justiça muito grande, não é? Porque retorna para você exatamente aquilo que você está emitindo, não é? A gente, às vezes, reclama de algumas situações difíceis na vida, de repente foi exatamente aquilo que você pediu para você se aprimorar, para você melhorar, ou para você aprender, não é? Então, tudo emite uma escala vibracional e frequencial, e através da replicagem celular, no caso da terapia quântica, a gente consegue uma estabilidade e uma homeostase funcional para o organismo,
através dessa terapia das frequências. Aí tem mais órgãos aí, eu só coloquei isso aí para vocês entenderem que tudo dentro do corpo do ser humano tem uma identidade vibracional. Desde que mergulhou no campo da biologia quântica, a doutora Clarice Demarque Aiello tem se dedicado ao estudo de uma classe de proteínas intituladas criptocromos, encontrada em algumas espécies de animais. Esse tipo de proteína está associado à detecção de do campo eletromagnético terrestre e, como acontece no caso das aves migratórias, que se valem desse mecanismo para orientar os seus voos. Esse passarinho aí é um pisco do peito ruivo, ele é a estrela aqui da noite, não é? Porque ele é o símbolo da biologia quântica no mundo todo. Porque ele é tão pequenininho, não é? Ele parece ser tão insignificante e ele é um equipamento quântico maravilhoso, atravessa continentes, oceanos, né? E ele se vale dessas proteínas que ele tem no olhinho dele, chamado criptocromos, para fazer uma leitura do campo eletromagnético, né? Do campo vibracional do planeta, desses caminhos vibracionais indo e voltando dentro desse processo migratório dele. Então, o pisco de peito ruivo é o nosso super-herói da biologia quântica, não é? É para ficar bem claro aí que tamanho, idade, sexo e aparência tem muito pouco em relação a outros valores, né? No caso dele aí, vai ficar registrado para os anais da história da humanidade como um modelo perfeito da biologia quântica dentro de uma entidade viva, dentro de um organismo vivo. Então, esse SRY4 é o criptocromo, é uma proteína, né, fotorreceptora, e nas aves os criptocromos permitem a orientação para a detecção de campos magnéticos através da magnetorrecepção, que é uma condição quântica. Acontece que os seres humanos também têm, né? Mas o ser humano, por graça e disposição, a lambança, acabou atrofiando tanta coisa incrível aí que tem dentro do organismo dele, né? E que não foram só conferidos aos animais, a nós também. Então, o ser humano também tem a habilidade de perceber campos eletromagnéticos, porque uma outra pesquisa da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostra que uma proteína da retina humana pode funcionar como sensor magnético vibracional. A descoberta, longe de ficção, é bastante real. Então, são aquelas pessoas que você se aproxima, você percebe que tem uma energia bacana ou não tem uma energia bacana, aqueles locais que você chega e que você se sente bem, ou que você não se sente muito bem, não é? Alguma coisa que você, antes de comer, você já percebe que não vai te fazer bem, enfim. É uma leitura vibracional de campos, porque tudo emite uma frequência vibracional. E nós temos, sim, capacidade de fazer uma leitura de tudo o que nos rodeia, porque tudo que nos rodeia emite frequência e vibração. Foi feita uma outra experiência interessante, eles pegaram moscas de fruta, essas mosquinhas que ficam em cima da banana, da laranja, e eles, em laboratório, conseguiram retirar essas proteínas, esses criptocromos, né? E elas ficaram perdidas, não sabiam mais onde voltar para a fruta. Aí eles recolheram essas proteínas da retina humana, do olho humano, e colocou na mosquinha de novo, e a mosquinha recuperou a capacidade sensorial dela de localização. Então, acreditem, não é sempre que vocês sentirem alguma coisa estranha, ou positiva ou negativa, acreditem em vossa capacidade de percepção, não é? Que foi colocado em você para defesa e evolução. Epigenética. Apenas 5% dos pacientes de câncer ou que apresentam problemas cardiovasculares ou diabetes podem atribuir suas doenças a fatores hereditários. A mídia alardeou a descoberta do gene de câncer de mama, mas não contou que 90% dos casos desse tipo de câncer não está associado à genética herdada, mas por alterações induzidas pelo ambiente e não por genes defeituosos. Isso é uma frase do querido Bruce Lipton, que é um dos pais da epigenética,
que vai estar com a gente muito em breve esse ano ainda, lá em São Paulo, no Congresso CSTQ, e a gente está sempre junto lá, eu e a Rose, né, Rose? A gente está lá sempre absorvendo essas informações tão importantes. A epigenética, ela é a nossa interação genética com o ambiente. Está todo mundo em silêncio? Será que caiu a sala? Alguém pode me dar uma lua aí? Não, estamos ouvindo. Estamos aqui todos atentos e eu tenho certeza que cada um está se identificando, né, gente? Então é por isso que eu chego perto de uma pessoa, eu já sinto aquela determinado tipo de energia ou no ambiente, né? Eu tenho certeza que todo mundo já está analisando tudo isso, né? Sem dúvida, é a nossa interação com o ambiente, né? Sim. E é uma grande ilusão, não é? Você achar que levantando os muros, se isolando das pessoas, indo para o meio do mato, né? Ou evitando se expor ao relacionamento, né, social, você está se protegendo, porque nós somos o tempo todo, não é? A melhor forma de você se proteger desse tipo de radiação nociva é você melhorando, você aumentando a sua vibração, não é? Você melhorando a sua vibração, se ficar acima, não é? Então, aquela frequência que é muito mais baixa, ela vai passar e não vai te atingir. Então, a gente precisa o tempo todo estar atento a isso, lembrando que nós temos equipamentos altamente sofisticados quânticos dentro dessa entidade quântica, e a gente só precisa de um pouco mais de gratidão, não é? Ao Criador, à própria natureza, por nos amparar o tempo todo, não é? E parar de reclamar um pouco mais, não é? Parar de olhar no espelho e procurar ruga, procurar pinta, procurar mancha, procurar sei lá o que no rosto, quando na realidade todos nós somos entidades divinas, altamente capacitadas, não é? E a maioria de nós chovendo no molhado, patinando na lama, porque ninguém chegou e falou, olha, o seu DNA ele faz leitura do ambiente. Se o seu DNA encontrar uma coisa muito bacana no ambiente, você pode ir lá e pegar e recolher, porque ela é sua, não é? A gente viu aqui atrás, não é? 90% dos casos, da maioria dos cânceres, eles são evitáveis, porque nós, na realidade, não é 90%, não, é 98%, porque nós temos apenas 2% de informação genética que a gente recebe do pai ou da mãe. Acontece que esses 2%, eles são muito pouco em função desses 98%, que podem funcionar como uma mudança dentro dessa expectativa genética de qualquer tipo de doença, não é? Então, se você já não tiver a expectativa mental daquela doença, não é? E se você tiver uma vida mais higiênica nesse sentido de não se machucar tanto, né? Com drogas, com bebidas, com maus pensamentos. Então, com certeza, esses 2%, né, de informação genética que você recebeu do pai e da mãe, vai prevalecer só o que for bom, não é? O que estiver vibrando a altura da vibração que você está emitindo no seu dia a dia. Os últimos estudos em genética demonstram a capacidade de uma única célula sem informação gerar um clone. Olha que interessante. Esse processo realça a capacidade informativa das células, ou seja, não existe elementos bioquímicos em célula nenhuma suficiente para fazer uma transformação, mas sim elementos biofísicos, informações vitais para a transformação e sobrevivência da espécie. É muito interessante quando a gente vê na televisão o momento da concepção, né? São duas células e daí a pouco ela começa a se multiplicar, a se dividir, né? E daí a pouco cada uma está funcionando de uma forma diferente da outra. É muito incrível isso aí. O Bruce Lipton, ele fez esse tipo de experiência em laboratório. Ele pegou várias células tronco, né, células virgens, colocou em recipientes e deixou ali por algumas semanas, e depois ele voltou e ele viu que cada uma daquelas células tinha se transformado numa célula funcional sem que ninguém tivesse tocado nelas. As células têm receptores celulares, né, e elas
com certeza, em algum momento, elas leram, não é? Passou alguém ali, elas enxergaram, viram o cabelo, pegaram a frequência do cabelo, achou legal, você cabelo, eu vou ser osso, eu vou ser a pele, você esse tecido, aquele outro. Então, as células estão o tempo todo suscetíveis a informações. O DNA, ele é absolutamente moldável, modificado ao nosso bel prazer. Isso aí não significa que a vida deveria ser maravilhosa, esplendorosa, né? Todo mundo com saúde perfeita, rico e milionário. Não. A nossa capacidade de percepção do que é necessário, ela deve passar pelo bom senso. Mas antes dela passar pelo bom senso, a gente tem que saber que essas coisas são possíveis. Por que eu estou o tempo todo doente? Porque você tem feito essa solicitação. Por que a minha vida financeira ela é muito complicada? Eu fico tentando o tempo todo pular fora dessa montanha russa. Porque você acredita que a vida é assim. Que a vida de todo mundo é assim, não é? Então, exemplificar a atuação do campo em eventos sociais relevantes, negativos e positivos. Quando a gente fala em campo, e nós estamos aqui desde o começo falando em biologia quântica, porque essa entidade quântica, que é o ser humano, não é? Ela está em interação quântica e vibracional com tudo que está em volta dela. Então, a gente já viu, já percebeu, todo mundo aqui na sala sabe disso, que quando cai um avião, começa a cair um monte de avião. Quando pega fogo em um prédio, começa a pegar fogo num monte de prédio. Quando um louco vai lá e joga uma criança de cima do prédio, um monte de débil mental começa a jogar a criança de cima do prédio. Campo contaminado. Bom, Miguel, um exemplo que nós tivemos faz pouco tempo, dos jovens entrando nas escolas, né? Você entendeu? Quantas escolas, né, que tinham os pequenininhos, estava todo mundo preocupado e um monte de gente rodeando. Virou uma epidemia. Isso, é bem isso. Virou uma epidemia. Então, eu não sei nada de DNA, eu muito menos sei que o DNA é uma antena que está fazendo captação. Nossa, mas eu não perco da Atena, eu gosto de ver documentário de perseguição, de tiro, de sangue, não é? Nós começa a sair uma briga ali no vizinho, eu quase pulo um muro para ver o que está acontecendo, não é não? E se eu não consigo ver no olho eletrônico, eu ligo para o outro vizinho, acordo, gente, estão gritando, quem será que estão matando, não é não? Nessa altura do campeonato, o nosso DNA está entendendo que você quer aquilo é para você, entendeu? E daí a pouco acontece uma tragédia, aí você fala que Deus te esqueceu. Meu, lamento informar, mas Deus é você. Aliás, a ideia que eu tenho de Deus é muito mais parecida com um átomo do que um homem velho barbudo sentado num trono, numa nuvem, mandando neguinho para o céu e para o inferno. Isso para mim não tem lógica mesmo, porque foi ele que criou o ser humano, não é? Geralmente um pai bem intencionado, como o nosso Criador, ele te dá livre e pleno arbítrio para que você aprenda com os erros e com os acertos, né? Mas antes de qualquer coisa, foi o próprio Jesus que disse: vós sois deuses. O que está acontecendo com você é o que a vossa santidade está pedindo e criando o tempo todo. Nós temos um produto maravilhoso no laboratório fisiocântico chamado Consciêncios. Aconselho todo mundo aqui da sala a tomar o Consciêncios. O Consciêncios, ele é um pool de frequências, ele tem a frequência do cérebro, ele tem a frequência da taurina, tem a frequência da coenzima Q10, tem a frequência do nutrissono. Então, o Consciência, ele é uma composição baseada em florais e vibração que vai te trazer mais consciência do que realmente seria interessante para você, né? A gente deveria trazer o Consciêncios, assim como outros quânticos, para o nosso dia a dia, né? É muito importante você ter acesso a esse tipo de informação vibracional que vai ser positiva e vai começar a te alertar para você tomar cuidado, mesmo porque vocês têm noção do que são 100 trilhões ou mais de antenas dentro de você, fazendo captação para modular a sua própria existência e seu dia a dia?
Nossa, daqui para frente eu vou começar, ó, só pensar em coisa boa, vou tomar conta do meu pensamento. A hora que chegar pensamento ruim, eu vou correr com ele, porque isso não é interessante para mim. Eu vou deixar a minha consciência prevalecer, não é? Eu vou querer tudo de bom para o meu vizinho, assim como eu quero para mim. Eu vou usar o consciência para me manter alerta nesse sentido. Será que a minha vida vai melhorar? Por que você não faz um teste? Sabe o que a sua mente vai falar para você? Primeiro, a sua mente não é a sua mente. A nossa mente ela é coletiva. Eu costumo exagerar um pouco nisso, eu falo que a nossa mente é uma lata de lixo de condomínio no domingo à tarde. Sabe a hora que você chega de longe e joga? Porque não dá nem para chegar perto, e nem dá nem para fechar, não é? Então, se a gente parasse de pensar um pouco mais, tomasse conta do pensamento, fosse mais prático no que a gente faz no nosso dia a dia, e estivesse o tempo todo conectado com a consciência universal, que é a consciência do Pai, incorruptível e limpa o tempo todo, a gente teria muito mais progresso físico, psicológico, monetário e intelectual. Ah, mas eu tenho depressão, e eu tenho uma dificuldade, não sei o que, papapá. Pronto. Você já usou duas palavras aí que são vaticínios, né? Eu tenho, né? Eu, a minha pessoa, o meu ego, eu sou depressivo, entendeu? Eu tenho síndrome do pânico, não é? Eu sou adicto, não é? Eu não sei amar, é o meu jeito, aceite quem me quiser. Meu eu nem existe, ele é coletivo. Se o lixeiro não passar de manhã na porta da sua casa para levar a sua sujeira embora, o seu eu ele ficou imundice. Entendeu? Vamos nos conectar mais com a consciência divina, deixar de acreditar um pouco mais no que a gente pensa, porque o que a gente pensa é o coletivo que está pensando e não tem dado certo, não. E olha só do que a gente tem falado desde o começo. A gente tem falado de uma entidade quântica altamente evoluída e capacitada para trazer tudo de bom para nossas vidas, para a nossa existência. Né? Fica a dica aí. Vamos começar a usar o consciência? Miguel, só posso fazer só um comentário? Deve, querida. Sabe o que acontece? A nossa mente ela não consegue ver, por exemplo, o pensamento, se é real ou não. Então, para a mente, o pensamento é real. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu costumo dizer, nós somos o que nós comemos, mas principalmente o que nós pensamos. Exatamente. Aí vamos supor que você está com umas rugas no rosto. Obrigado aí, viu, Rose? Aí, as células todas do nosso corpo, elas são indivíduos e entidades altamente capacitados, mas elas precisam, dentro de uma hierarquia, de uma consciência que lhes dê o start de funcionamento. Aí você olha no espelho, e você enxerga um monte de mancha de ruga, aquilo te incomoda, né? Não deveria, né? Tem coisa mais feia, escondida. E aí você fala para o seu corpo que você está ficando feia. O que as células vão fazer? Vai olhar uma para a outra e falar, nossa, a mamãe está falando que nós somos feios, o papai está falando que nós estamos tudo perebado, nós está um bagaço, nós está um tribufu. As coitadinhas começam a ficar feias também. Aí vamos supor que nessa questão aí de informação negativa, exista algum órgão dentro de você que seja o seu órgão de choque e ele esteja no processo de replicagem celular naquele momento. E ele pega uma informação dessa negativa, de que eu não sou nada, para que eu sirvo? Vai olhar uma para a outra e vai falar assim, nossa, para que a gente serve? Para nada. Sabe o que acontece? Neoplasia é o começo do câncer. A importância de tomar conta do pensamento, como a Rose falou, foram feitas experiências dentro de laboratórios, coloca a pessoa deitada numa maca lá, da ressonância magnética, manda a pessoa abrir o olho e olhar para a caneta. Então, lá no painel, lá atrás,
aparece uma região do cérebro sendo iluminada, que corresponde à função cerebral da visão. Aí pede para a pessoa fechar o olho e pensar na caneta. Sabe o que acontece? Acende a mesma região cerebral. A roça está coberta de razão. O cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário, do que é mentira. O cérebro ele foi tão altamente capacitado para resultar em realidade naquilo que é pensado, que ele acredita que o que é pensado é um fato concreto. Então, já que nós temos essa capacidade de transformação, ok, eu posso olhar no espelho, encontrar ruga e sei lá o quê, mas eu falo assim, nossa, não tem ninguém no mundo parecido comigo. Eu nasci para fazer bonito. Seja lá do jeito que eu sou, Deus me colocou aqui por algum motivo. Então eu preciso fazer bonito com os equipamentos que eu tenho. Meu cabelo, minha pele, meus dentes, minha orelha, meu nariz, meu queixo, não parece com nenhum artista de televisão, mas não tem outro parecido comigo, não tem outra parecida comigo. Por que será que Deus fez isso, hein? Ele colocou um de cada jeito para que a evolução seja coletiva a partir da nossa individualidade, capacidade de aprimoramento pessoal. Tudo que você aprimora em você. Ok, Miguel, daqui para frente eu vou tomar conta do meu pensamento. Vou parar de pensar em besteira. A hora que chegar eu vou bloquear. Acontece que essa atitude sua, ela afeta o campo. Outras pessoas que estão próximas de você passarão a ter a mesma facilidade em domínio da mente, consequentemente domínio da língua, do que você vê, do que você ouve. Sempre que a gente se aprimora em algum sentido, a gente está aprimorando o campo. E isso é muito importante no nosso dia a dia. Tá? Lembra lá de Jesus? Orai e vigiai. É muito importante. Porque nós somos criadores da realidade. Então, que a gente pega essa capacidade que a gente tem e crie coisas boas, ou pelo menos tente, que já é quase o resultado. Viu? Aqui nós temos alguns exemplos da geometria sagrada. A geometria sagrada, ela é o estudo dos campos de forma e campos vibracionais de tudo que existe, né? De tudo que existe no universo e no planeta. E nós estamos vendo aí que a matéria, ela sempre se insere dentro de um campo vibracional, tá vendo? Ó? É por isso que as plantas têm uma forma perfeita, as conchas, não é? Aqui o náutilo, mas principalmente o organismo do ser humano, né? Nós estamos inseridos dentro de campos vibracionais. Então, o coração ele tem um campinho, o rim, o fígado, o cérebro, as unhas, tudo tem um campo vibracional. É por isso que a terapia vibracional funciona. Ah, Miguel, mas eu posso usar 3, 4 quânticos junto? Pode. Porque cada membrana celular tem uma antena específica para a sua função. É por isso que quando você abre um ser humano no meio, você vê que ele é todo colorido, não é? Cada órgão tem uma cor, porque cada tecido, cada cadeia de proteína tem uma função diferente da outra. É por isso que a hora que você toma contraste para fazer o exame da ressonância magnética, todos os órgãos saem definidos, porque a máquina de ressonância magnética, ela faz leitura de campo vibracional induzido pelo contraste. Então, a biologia quântica tem ganhado importância no campo da biomedicina. O professor Francisco Laurindo, do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR, ele vê a possibilidade de integração de conhecimento entre biologia quântica e biologia redox, que é a biologia que estuda a oxidação do organismo, em processos biológicos que envolvem reações de troca de elétrons em biomoléculas nos seres vivos. As nossas investigações têm se concentrado em estudar como células vasculares respondem a lesões em processo de oxidorredução, transferência de elétrons e como modular esses processos oxidativos, explica o professor Laurindo. Traduzindo isso aí,
Se você tiver... Aí eu coloquei ali o cardinalis. O que é o cardinalis? O cardinalis é a informação correta de um coração sadio. Então, todo e qualquer protocolo para disfunções cardiopatias, você tem que colocar o cardinalis. Pode colocar outros, deve colocar outros, né? Q10, porque vai gerar energia, o coração usa muita energia, e outros, né? Mas, quando nós temos uma boa função dessas membranas celulares, a oxidação ela se faz menor. Os produtos não são antioxidantes, mas eles provocam uma menor oxidação com a função correta dessas antenas, através da estabilidade, com a utilização dos biofatores específicos, no caso do coração. Tá? Pesquisas sugerem que campos magnéticos externos, como os gerados por antenas de telefonia, telefones celulares e televisão, dentre outros, poderiam interferir em respostas adaptativas intracelulares. Situações como alteração do spin do elétron e disfunção redox são decorrentes de emissão de ondas eletromagnéticas artificiais. Existem vários estudos, não é, nesse sentido, e isso aí é muito... isso aí não é divulgado, incentivado, né? Porque ainda mais agora que está vindo a 5G, já está estabelecido em alguns locais, né? A transmissão em 5G, mas parem para analisar uma coisa óbvia. Se o DNA ele faz leitura de campo vibracional, nós estamos o tempo todo expostos a essas frequências. Foi publicado um estudo, eu acho que há uns 6 meses atrás, esse ano, começo do ano, explicando que, principalmente na hora do sono, se você fica exposto, inerte, num local, no caso, na cama, o tempo todo exposto a uma frequência vibracional, os canais de cálcio dentro do cérebro, eles se contorcem e se alteram. Ok, eu estou acordado de dia, eu estou de uma forma ou outra, me expondo, entrando, saindo, manipulando, né? Eu peço para vocês que, se for possível, vocês desliguem os roteadores à noite da sua casa. Não deixem o celular carregando ou do lado da cama ou na cama, né? My love hoje é o celular, né? Ai, tá ali, né? O que será que esse DNA está pensando dessa relação amorosa, né? Deus que nos abençoe. Segundo Bruce Lipton, o ser humano ele é capacitado de alterações, não é? Evoluções espontâneas em função do meio. Ele é o pai da epigenética, ele sabe o que ele está falando, né? Tipo assim, se a gente tomar veneno todo dia, vai chegar uma época que o organismo de todos os seres humanos vai estar imune àquele veneno, só que vai morrer muita gente, né? Muitas gerações. Então, já que a gente convive hoje no mundo altamente conectado através de frequência e vibração artificial, nós temos aqui um produto maravilhoso que é o Bioquantic, que ele consegue fazer uma reversão de spin de elétron, porque é óbvio que se o nosso organismo está recebendo uma frequência eletromagnética que não é original dele, ele está provocando uma disfunção no spin do elétron. O spin do elétron, ele corre, ele gira no sentido horário, né? Isso pensando de uma forma utópica aqui, né? E qualquer doença e qualquer disfunção eletromagnética, ele faz isso, ó. Aí vem alergia, dor de cabeça, depressão, enxaqueca, e você não sabe de onde está vindo, né? E nós já fizemos várias experiências com o Bioquantic, que ele consegue, principalmente nos casos de alergia, quando a pessoa
ela tem uma alergia que ela não sabe de onde está vindo, já foi feito de tudo, né? Você começa a usar o bioquântico, a gente consegue fazer uma reversão de spin de elétron. É um produto vibracional, viu? E uma outra coisa, são vários estudos reiterados, né, nessa questão da nossa exposição excessiva ao mundo moderno, tão cheio de ondas eletromagnéticas artificiais, no caso do Alzheimer e no caso do Parkinson e das demências. Mas para imaginar. Estou deitado lá na minha cama, está tudo ligado e conectado, né? Eu sou um homem do século XXI. Lembrei de uma música maravilhosa agora da Electric Light Orchestra. Conhece essa banda? Incrível, né? Falando, coitado do homem do século XXI. Como estará, né? O que é que você vai encontrar no bolso do homem do século XXI? Se eu estou deitado e essas interferências eletromagnéticas estão contorcendo os canais de cálcio dentro do meu cérebro, aquilo ali vai criar um monte de disfunção. Aliás, explodiu-se, né, a quantidade de AVC, Alzheimer e Parkinson. Então, vamos fazer um processo meio retroativo aí, né? Vamos começar a usar o bioquântico, passar na testa, nas têmporas, de manhã e a hora que for dormir também, né? A hora que você sai de casa, a hora que você chega. E à noite desligar e colocar o celular para longe. O mundo não vai acabar enquanto você estiver dormindo. Deus vai dar um tempinho para você acordar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, nós pensamos em respiração como um processo mecânico que leva o oxigênio para os pulmões. Estamos falando de biologia quântica. E daí, para todo o corpo, através de inspiração e expiração. Na verdade, inspirar e expirar são o primeiro e último processo biológico resultante de um processo molecular muito mais complexo que se desenrola dentro das células, precisamente nas mitocôndrias. Eu estou pincelando esses artigos com vocês para que vocês entendam o nosso contexto, né? O contexto desse organismo quântico dentro de um mundo quântico. Dentro de uma situação epigenética, onde o que prevalece é frequência e vibração. Então, a biomolécula ATP, ela é moduladora de energia para todas as células do corpo e é resultado de intrincado mecanismo de troca de partículas atômicas dentro das organelas. Então, nós respiramos por uma indução direta das mitocôndrias. Respirar é um mecanismo quântico. Olha que interessante. Nossos pulmões, eles têm um mote de funcionamento, não é? O tecido ali, a cadeia de proteínas, não é? Ela recebeu essa informação, né? Você inspira e expira, mas olha que interessante. Esse processo complexo e macro, ele começa lá nas mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias, acontece essa troca de partícula atômica dentro das organelas, e esse movimento absolutamente micro, ele reflete no processo de respiração, que nada mais é também que um processo de fabricação de energia para todas as células do corpo. É o micro afetando o macro. Então, nós temos um produto maravilhoso que vai melhorar o quê? A respiração? Sim, mas por outras vias. O Krebs, ele é o modulador do nosso mais importante processo biofísico, o ATP, porque ele tem a informação da mitocôndria. Então, o Krebs, ele aprimora o funcionamento de produção de energia através de uma modulação correta desta organela. Entendeu? É a terapia quântica trabalhando um processo quântico dentro lá do citoplasma e que reflete num órgão grande, macro, não é? Que são os nossos pulmões. Então, estamos assistindo a um dos pontos máximos da inovação científica prevista lá atrás por Herbert Schrödinger há mais de 70 anos. No seu livro, O que é a Vida?, o físico austríaco, que nós falamos sobre isso na primeira aula,
Argumenta que os organismos multicelulares humanos não se comportam de maneira grosseira, mas sim como a mais requintada obra-prima já realizada pelas leis da mecânica quântica. Foi inspirado nesse livro que James Dewey Watson decidiu investigar os códigos de instrução hereditárias sugeridos lá no livro de Schrödinger e terminou chegando à descoberta da estrutura molecular do DNA. A gente pode encurtar, né, os caminhos e afirmar sem medo nenhum de exagero que a descoberta do DNA foi uma descoberta quântica. E mais, já existem microantenas feitas em laboratório com o DNA, com o material genético. Tá bom? A importância de se usar o TeloQuantic, que é um produto do laboratório Physioquantic, que vai preservar e aprimorar o funcionamento dos telômeros, e do cobre íon quântico, que não dá para pegar agora, porque ele está aqui atrás, que é o nosso querido afinato, porque ele afina, né, igual um diapasão que vai afinar piano. O cobre íon quântico, o cobre, ele tem a mesma frequência de um organismo humano correto e legal. TeloQuantic, Krebs, cobre íon quântico, nós dissemos na outra aula lá, do bioquântico, muito importante para a proteção dessas emissões, de todos os biofatores dentro de qualquer protocolo, do Consciêncios, para nos conscientizar que antes das rugas e do nariz torto, você tem capacidade de mudar a sua vida e a vida do planeta. Nós falamos do bioquântico e do TeloQuantic, não é? E na aula passada, nós sugerimos a utilização do Totalis, que é um polivitamínico maravilhoso, que para essa entidade quântica funcionar direitinho, ela tem que estar suprida, não é? Dos minerais e nutrientes específicos, do afinato, que eu acabei de falar, que é o cobre, né? Do colamin, né? Que ele obedece o tunelamento quântico para chegar em qualquer parte do corpo, né? Você toma por causa do cabelo, mas ele trabalha por demanda, ele vai para onde ele precisa ser recuperado. Enfim, nós estamos falando de biologia quântica, esse foi o nosso segundo encontro, e na semana que vem nós vamos falar do DNA, como o DNA funciona, não é? E de que forma a gente pode usar essa ferramenta maravilhosa para a evolução pessoal e da nossa própria espécie, né? O DNA, ele é uma grande ferramenta nas mãos de crianças, não é? Eu, como uma criança, espero vocês todos, crianças, semana que vem aqui, eu sou o mais tagarela, né? Mais pretencioso, né? Nós vamos estar aqui quinta-feira que vem para a gente falar do DNA e saber de que forma a gente pode aprimorar essa antena para pegar todos os canais que a gente quer. Lembra antigamente? Você subia um telhado e ficava lá, pegou, à direita, não sei o quê. E quando eu pegava, xingava, estava lá correndo risco de vida, o povo, os meus irmãos me xingavam. Agora sumiu tudo. Não, quinta-feira a gente vai arrumar essas antenas. Eu conto com a presença de vocês aqui. Tá bom? Isso aí, Miguel, obrigado. Olha, super aula. Muito bacana essa segunda aula aqui. A gente tem mais uma, né, na semana que vem. Então, agradecer ao professor Miguel, a Rose, a cada um que está acompanhando aqui ao vivo a aula e a cada pessoa que vai assistir, né, essa aula. Lembrando sempre aí que se você achou esse conteúdo útil, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí pra gente. Queremos saber como é que vocês estão recebendo essas aulas. Pode deixar dúvida também, a gente responde nos comentários, né? E semana que vem estaremos aqui de volta com mais uma aula sobre biologia quântica e os florais frequenciais da Physioquantic. Muito obrigado, professor Miguel. Obrigado. Boa noite, boa noite. Valeu. Gratidão pela presença de vocês, viu? Até quinta-feira que vem. Beijinho pra vocês. Até mais. Até. Tchau. Muito obrigada. Obrigado eu, queridos. Obrigado eu.